Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e hoje nós conversamos com a nossa irmã Andréia Furquim, de São Paulo, que relatava para nós das suas experiências, de como ela recebeu o Senhor na sua vida, como Deus conseguiu cativar, conquistar o seu coração através de muitas tribulações, através de muitas coisas difíceis, mas que o Senhor opera todas as coisas para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós venhamos estar junto dEle. E algo que eu gostaria de compartilhar sobre o livro Livre-se da Depressão, que nós falamos antes, que todos nós passamos por algum problema nesse sentido, que hoje a editora Vento Sul tem esse livro, tem muitos outros materiais, existem muitos apoios para aqueles que estão com necessidade, que precisam. A gente sempre tem um amigo, tem um parente, tem alguém passando por essa situação. Então tem um livro chamado Livre-se da Depressão, que é algo muito importante, que nos auxilia a nós detectar isso na nossa vida e ainda mais nos dá todas as dicas de que é possível nós nos libertarmos dessas prisões emocionais, de nós termos uma estabilidade nas nossas emoções através do Senhor Jesus Cristo, que Ele vem para solucionar toda a nossa vida, né? Então você procure uma livraria próxima da sua casa, procure através da loja, da editora, seus representantes, e você possa adquirir esse livro, que é muito importante. E há também cura interior básica, cura interior aprofundada, muitos apoios, né, que ali são livros baseados na palavra de Deus, na Bíblia, e que vai te auxiliar a poder enxergar melhor a palavra, vai te levar até as Escrituras para você entender como que Deus, Ele soluciona toda a nossa parte das emoções, porque o Senhor Jesus, Ele trabalha e Ele alcança uma parte do nosso coração que ninguém mais alcança, né? Que é lá no nosso íntimo, porque Deus, Ele nos conhece. Então, melhor do que Deus para tratar conosco, né? Se Ele que nos fez, então Ele vai realmente, você vai sentir Deus operando todas essas coisas na sua vida. E continuando aqui, então, a nossa conversa, nós falamos, né, como foi anteriormente que o Senhor fez. Então, eu gostaria que a irmã relatasse suas experiências atuais, aquilo que Deus tem trabalhado, né? Aquilo que Deus já mudou na sua vida, como era antes, e o que Deus mudou, até profissionalmente Deus muda na nossa vida, o nosso jeito de tratar com as pessoas, né? Enfim, aquilo que Deus colocar no teu coração. Bom, minhas experiências, elas, assim, as mais fortes, eu considero que foram essas, né? As que eu relatei anteriormente, para mim foram as mais fortes, porque hoje realmente eu vejo que o Senhor estava ali me guiando. Me parece que depois que você conhece a palavra, que você começa a lidar mais, né, com a palavra, parece que, ouvindo os testemunhos dos irmãos, às vezes eu tenho a sensação de que, sabe, os pequenos milagres do Senhor são muito pequenos, que não convém ser relatados, parece que é tudo muito pequeno. E, na verdade, eu acho que o que é muito pequeno para mim pode ser muito grande para o irmão que está ouvindo. E o Senhor foi trabalhando, sim, né? Então, Ele... a questão, né, do casamento. Então, eu tinha 2 cargos quando nós casamos. E depois que eu tive a Pietra, eu não sentia no coração de continuar com aqueles 2 cargos, porque eu trabalharia das 7 da manhã às 7 da noite e não veria minha filha, e não era o que eu queria para mim. Acabei me exonerando de um cargo. Então, aí o Senhor começou a trabalhar, né, na questão do meu orgulho e na minha questão financeira. Então, eu tinha 2 cargos, eu tinha um salário, eu conseguia arcar com uma série de coisas. A partir do momento que eu deixei um cargo, eu comecei a sentir falta daquele dinheiro. E o Marcelo sempre foi maravilhoso, sempre me deu tudo, nunca faltou nada. Mas é aquela coisa de quem está no mundo, da sua autonomia, de você ser uma mulher
produtiva, de você ser uma mulher independente, de ser uma mulher que estudou, que tem a sua formação e que se sustenta com o seu trabalho. Então, assim, eu digo que para mim era muito claro que eu não dependia do Marcelo, né? E aí o senhor começou a trabalhar justamente nesse aspecto. Então, foi exonerar de um cargo, foi ficar mais tempo em casa, mais tempo com a Pietra e começar a ter que assumir os meus papéis de dona de casa, porque até então eu não tinha assumido isso também. Estou trabalhando tal, e esse é o mais importante. Então, aí eu comecei a me deparar com a situação de que eu era responsável por administrar a casa, que eu era responsável pelo bem-estar físico, emocional da Pietra. E aí chegou no ponto-chave, né? Depois que o Marcelo retornou para São Paulo, porque mesmo tendo um salário a menos entrando, eu continuava ali, assim, não vou pedir nada para ele, porque imagina, não preciso eu ter. E por fim eu acabei com todas as minhas economias que eu tinha, justamente pelo meu orgulho de não querer pedir nada para ele. Eu era autossuficiente, né? Eu estava naquela visão de mundo. E aí, conhecendo a palavra, vindo para a igreja, lendo os materiais. E para mim a submissão, eu digo que ainda hoje ela é uma pedrinha ali no meu pé. E aí chegou um momento que eu não dava conta de arcar com as minhas despesas no meu cartão de crédito. E eu tive que me humilhar, né? Chegar lá para o Marcelo e falar, bom, a situação é essa, eu preciso da sua ajuda. E aí ele, tudo bem, eu vou te ajudar, mas as regras agora serão essas. Então, eu não tenho mais um cartão de crédito meu. O meu cartão de crédito é um adicional dele. Então, ele sabe absolutamente tudo que eu gasto e onde eu gasto. E me fez, assim, ter que mudar até na questão de, olha, eu estou pensando em comprar tal coisa, eu posso... Eu digo que ainda hoje é meio assim, né? Eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu tenho que pedir permissão para comprar, né, alguma coisa. Ainda não está bem digerido isso. Eu acho assim, que eu consegui melhorar muito, né? E assim, eu fico pensando, eu falo, bom, isso eu não vou fazer porque eu vou ter que dar conta disso e eu já sei tudo que ele vai me falar, tal. Então, assim, o Senhor foi me quebrando, mas me quebrando. E hoje eu estou um pouco mais confortável na situação. Mas eu confesso que tem horas, né, que você está lá no shopping, aquela liquidação da loja que você gosta, e ele fala assim, não estamos em tempo de fazer compras. Amém, Senhor, né? Mas aquela blusinha é linda. Né? E ter, assim, de eu ter que me colocar realmente na posição de aceitar ali a autoridade do meu marido e resistir à liquidação, né? Então, eu falo que o Senhor ainda está me trabalhando, ainda está me lapidando nisso, mas eu progredi muito. Então, depois daquela tribulação, essa foi uma tribulação também muito grande para mim, porque realmente eu tinha toda uma autonomia do que eu comprava, do que eu deixava de comprar, se eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, de ir no restaurante que eu queria, quando eu queria, de comprar as roupas que eu queria. Eu não me sentia na obrigação de dar satisfação para ninguém. E mesmo depois que a gente casou, Marcelo também não era da palavra, também não conhecia a palavra, então, assim, o quanto isso trouxe danos para o nosso casamento também, né? Então, assim, eu falo que o Senhor foi trabalhando, ele não deixou passar absolutamente nada, ele foi pegando cada coisinha ali, foi trabalhando. Então, essa questão do orgulho, eu digo que chegar para ele e falar assim, olha, eu preciso da sua ajuda porque eu não consigo mais, eu acabei com toda a minha economia para não te pedir, né? Então foi uma humilhação assim, imagina, né? Eu que tinha uma reservinha considerável, zerei tudo, eu não tinha mais nada,
né? E sabia que eu aceitar a condição de depender dele. Então eu falo, Senhor, que provação, né? Então essa foi uma experiência que eu acho que muitas mulheres passam por ela, né? Eu vejo nos testemunhos, nas conversas informais que a gente tem, acho que todas passam em algum momento um pouquinho por isso. Mas amém. E isso foi bom para quê? Eu tive que lidar com o meu orgulho, quebrar o meu orgulho. Então, hoje, para mim, é mais tranquilo falar, poxa vida, errei, me perdoa, não é assim, né? E aí, eu estou pensando em tal coisa, o que você acha, né? Então, de aceitar a minha posição, de aceitar compartilhar com ele, porque afinal nós somos um casal. Então, isso o Senhor também veio mostrar, que como casal a gente tem que decidir junto, né? Não vou dizer que eu estou 100%, não. Tenho, assim, sérios deslizes nessa questão, mas agradeço ao Senhor porque está me colocando nos trilhos, né? Eu acho que isso é importante. E assim, o Marcelo nunca me privou de nada, mas assim, hoje você vai se privar, por exemplo, dessa liquidação, mas daqui a um tempo a gente vai ter a oportunidade de estar fazendo isso ou fazer uma outra coisa que seja mais interessante para a gente como família, né? Então essa foi uma questão assim pontual do Senhor, quebrar o meu orgulho. Meu orgulho o Senhor quebrou aí, com a minha questão, com a minha autonomia financeira, né? E nada em casa, assim, é muito raro fazer alguma coisa em casa sem consultá-lo, a não ser quando ele está viajando a trabalho, alguma coisa que eu tenho que resolver, mas logo também eu tenho que dar já vou correndo, né? Olha, eu tomei essa atitude e tal, essa postura, né? Então tentar me colocar mais na minha posição. Muitas vezes eu tenho deslizes mesmo. Então a gente tinha outra dificuldade que nós tínhamos era com a educação da Pietra, né? De nós termos o mesmo fio condutor. De colocar para ela que o pai é a autoridade, né? Então, assim, a gente não está 100%. Mas quando a gente tiver 100%, acho que o Senhor vem e recolhe a gente também, né? Então, é perigo de degradar, né? Então, acho que aí o Senhor vem e recolhe. Mas a gente procura, na maioria das vezes, assim, bom, se é para mim a solicitação, vou consultar o seu pai. Ou com ele, vou consultar sua mãe. E ela ter essa referência de que o pai ali dentro de casa é a autoridade, né? Então, hoje ela vira para ele e fala assim, pai, eu posso assistir televisão? Né? Então, assim, numa família comum, né? Uma família de ímpios, isso deve soar como um absurdo, né? Pai, eu posso assistir televisão agora? Mas para a gente isso foi extremamente importante para colocar limites, para ela se organizar na rotina dela, de ter a hora de fazer as suas atividades escolares, ter a hora de brincar, ter a hora da televisão. Então a gente ainda vem, digamos que de vez em quando a gente dá umas deslizadas feias, né? Ele fala uma coisa ou eu autorizo uma coisa que eu sei que ele não vai deixar. Isso acontece sim. Eu acho que no testemunho a gente tem que deixar isso claro. A gente procura, na maior parte das vezes, seguir, mas tem horas que dá aquela deslizada e depois vem o acerto também, né? O meu com ele comigo, a gente com o Senhor. Então vem esse acerto também. Tudo que a gente faz, a gente tem que acertar as nossas contas, né? Então essa foi uma outra questão que o Senhor vem trabalhando muito na nossa vida, de colocar a Pietra no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, e a gente começa a ver os frutos. Então, por exemplo, as terças-feiras, que é o nosso grupo familiar, tem já um mês mais ou menos que ela procura participar do grupo familiar com a gente. Como é que ela faz? Ela traz a Bíblia dela, infantil,
escolhe ali uma passagem para que a gente leia. Então, a gente vai ler aquela passagem da Bíblia dela, quando a gente consegue, já pega na Bíblia mesmo e coloca para ela, né? Olha, esse veio daqui. Então, assim, é um exercício que o Senhor está nos permitindo de criar um ser na palavra, né? Essa oportunidade. Então, com isso, a gente espera que ela cresça com mais tranquilidade, que ela cresça com menos amargura, com menos ressentimento, né? A gente procura com isso criar um ser melhor, né? Uma pessoa melhor para o mundo. A gente espera no Senhor que esteja no caminho certo, né? E uma experiência que eu tive muito forte recentemente com o Senhor, essa foi bem recente, porque assim, eu lembro que tinha momentos, logo que eu comecei, né, a frequentar a igreja, e eu falava muito assim: vocês falam que o Senhor fala com vocês, mas eu não consigo perceber isso, eu não consigo sentir isso. E um dia, eu ali, né, conversando com o Senhor, e o Senhor me deu o Salmo 121. Né? Então esse eu digo que ele é que assim, eu senti ele falando comigo naquele momento, né, com o Salmo 121. E depois dessa experiência eu comecei a achar que tinha momentos que o Senhor realmente falava comigo. E o dia que o Senhor falou comigo, de fato, foi na verdade uma das coisas mais... Foi uma coisa muito triste que acabou acontecendo, né, na nossa vida. E na casa da minha sogra e do meu sogro, né, o grupo familiar é na quinta-feira. E numa das últimas quintas-feiras que meu sogro participou desse grupo familiar, eu estava ali sentada e ele era uma pessoa extremamente alegre, de bem com a vida, extremamente entregue ao Senhor. E ele falando, eu lembro dele em pé, eu sentada, e ele falando do Senhor com muita alegria, e o Senhor sussurrou no meu ouvido: ele está pronto. E aquilo na hora tirou meu sorriso do rosto e me trouxe a carne começou a falar assim: não, Senhor, mas que isso? Contendendo com o Senhor, né? Que isso, Senhor? Ele está bem, está aí, saudável, alegre, totalmente entregue a ti. E aí veio a grande tribulação da vida dele, né? Que ele passou por uma cirurgia, deu uma complicação, passou por outra cirurgia, infecção hospitalar, parada cardíaca, até que ele veio a falecer. E durante foram 3 meses de UTI, foram 3 meses desse tratar do Senhor, que hoje a gente sabe que, quer dizer, a gente já tinha muita consciência que esses 3 meses de UTI dele foi para tratar cada um da família de uma forma diferente, né? Cada um precisava passar por aquilo para aceitar essa perda, né? Que para todos foi uma perda muito grande, pela alegria dele, pela forma dele encarar a vida. E durante todo esse período de UTI, das visitas e depois da parada cardíaca, o quadro dele ficou bem mais complicado. Eu tinha ouvido o Senhor falar comigo, mas eu me recusava a aceitar aquilo, né? Demorou muito para eu até compartilhar isso com o Marcelo, e eu só fui compartilhar isso com a minha sogra depois que meu sogro faleceu. E eu contendi muito, mas Senhor, né? Eu não queria acreditar que tudo aquilo que vinha acontecendo é porque ele já estava pronto, o Senhor estava só trabalhando a gente para recolhê-lo. E eu digo que foi assim uma experiência muito triste. Eu falo: por que comigo, né, Senhor? Por que o Senhor veio falar isso para mim? Mas assim, ao mesmo tempo, o Senhor foi me confortando também, né? Também foi me trabalhando. Acho que foi assim a questão de eu aceitar aquela palavra do Senhor, porque foi assim. O grupo aconteceu numa quinta-feira e no domingo seguinte, se eu não me engano, ele já foi para o hospital com um problema, né? E eu realmente contendi com o Senhor.
não, hoje eu não contendo com o Senhor. Eu só peço para o Senhor que me dê a paz, a tranquilidade de aceitar essa perda. Porque eu perdi o meu pai tinha 54 anos e eu tinha 12 anos. E aí, meu pai era uma pessoa também muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida, e foi recolhido com 54 anos. Eu tenho plena certeza que ele reina com o Senhor. E o meu sogro sempre me chamava de filha do coração, né? Então, assim, ele era muito carinhoso. Então, eu falava para o Marcelo, eu não aceito estar perdendo um pai pela segunda vez, né? De uma forma tão sofrida. Mas o Senhor sabe o porquê, o Senhor sabe. E eu perdi o meu segundo pai, o meu pai de coração, mas eu sei que ele também está lá reinando com o Senhor. E como o Senhor também vai orientando a gente, porque a Pietra tinha loucura por esse vô, né? Então ela falava assim, o meu vô nunca mais vai brincar comigo, eu nunca mais vou brincar de pega-pega, de esconde-esconde com o meu vô. Não, filha, não vai, né? E como eu vejo que a criança aceita muito mais fácil, lida com isso com muito mais tranquilidade que nós, né? Então, acho que, assim, das recentes, a maior experiência, eu acho que de todas, na verdade, foi a maior experiência, porque o Senhor sussurrou aqui no meu ouvido. Então, assim, na hora eu gelei, né? Eu não queria acreditar no que o Senhor estava falando comigo, né? Mas foi uma experiência extremamente forte. Realmente, o Senhor sabe como vai trabalhar na nossa vida, né? E também, juntamente com todas as experiências, o Senhor nos dá aquela graça, né? Um suporte para nós enfrentarmos todas essas coisas. E, na verdade, Ele está bem melhor que nós, né? No lucro, né? Porque nós aqui ainda estamos batalhando com as nossas dificuldades, mas Ele já está nos braços do Senhor, né? Então, nós precisamos ter uma visão espiritual, né? De tudo fica saudade, né? Mas com certeza o Senhor, Ele supre, né? E nos traz a consolação do Espírito. E tudo que a irmã estava relatando, todas essas coisas nós precisamos ver Deus agindo na nossa vida, os cuidados de Deus, de começar através de situações que até não são boas aos nossos olhos, mas Deus vai ajustando todas as coisas, né? E como é importante nós abrir o nosso coração e amolecer, deixar Deus nos levar, né? Naquilo que Ele deseja. Porque às vezes o nosso sofrimento está em resistir àquilo que Deus está falando, que Deus está orientando, né? Porque o Senhor tem um padrão divino para a família, né? E foi Ele que criou a família, Deus que instituiu o matrimônio. Então Ele que tem todas as dicas, né? Toda a orientação, todos os princípios. Assim como se nós não seguirmos o manual do fabricante de algum produto que a gente adquire, nós vamos ter uma consequência daquele mau uso, né? E ali tem todas as instruções. Assim também Deus tem todas as instruções para todos os relacionamentos, para todas as coisas. E hoje a sociedade colhe, né, esse mau uso, né? Hoje nós, com muita dor, nós vemos a sociedade colhendo esse afastamento de Deus, de desprezar os princípios de Deus, de desprezar aquilo que Deus orientou e fazer do seu modo. Então nós precisamos seguir Cristo, né? Seguir o Senhor, porque Deus que tem ali a paz, Deus é que vai nos suprir, Deus é que vai consertar todas as coisas na nossa vida. E é importante a gente se deixar trabalhar por Deus, né? Ver que aquela situação, por um momento, parece difícil, mas na verdade o Senhor quer colocar todas as coisas em ordem aos poucos, conforme a gente tem condições também de suportar, né? Deus é tão bondoso que Deus espera a gente ter uma
uma maturidade espiritual para trabalhar determinadas coisas, porque sabe que nós não vamos suportar, né? Então Deus vai aos poucos fazendo todas as coisas na nossa vida para que nós venhamos estar como Ele deseja, e isso traz paz, né? Traz paz ao nosso coração por sabermos que Deus está na direção de todas as coisas, né? Então agradeço a tua presença, né? De se dispor, de estar aqui compartilhando. Com certeza muitos irmãos aqui se identificaram, né? E vão ver também os seus sofrimentos, né? Quanto mais a gente compartilha, mais também Deus nos cura, né? Mais Deus vai acrescentando. Que Deus continue abençoando para ter mais experiências e depois vem falar aqui no Janela do Céu, né? Para que todos nós possamos ser edificados. Então nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.